Vamos começar. Podemos dizer que o que o Trump acabou de fazer é um erro colossal? Podemos caracterizar dessa forma? Sim, acho que podemos. Acho que é um erro colossal. Não sei exatamente como isso vai se desenrolar. Pode haver um colapso no Irã? Eu mesmo não acho que vai acontecer. Mas se eu dissesse que não vai acontecer, não estaria dizendo a verdade. Porque, quero dizer, eu não sei. Não sei quão estável o Irã é. Mas não consigo ver nenhum bom desfecho para o Ocidente, para os Estados Unidos, para o mundo, a partir desse caso, especialmente não para os Estados Unidos. Se isso fracassar, e por fracasso quero dizer se o governo do Irã sobreviver, se o sistema político de lá sobreviver, porque agora trata-se claramente de uma operação para derrubar o governo do Irã. Se o Irã sobreviver, então isso será um enorme desastre político para os Estados Unidos, para Donald Trump e para toda a posição americana no Oriente Médio. Se isso der certo, então não vejo que, no fim das contas, vai ser muito melhor. Porque sim, por um tempo, Trump poderá dar uma volta de vitória e afirmar que derrubou o regime no Irã e tudo mais. Mas o que vai surgir é um país muito, muito quebrado, infeliz, fragmentado e caótico, o que causará enormes problemas no Oriente Médio e levará a uma instabilidade muito maior por lá. E enquanto isso, e isso é algo que não deve ser ignorado, no Ocidente nos tornamos tão cínicos em relação a tudo que acabamos ignorando essas coisas. Enquanto isso, o que o mundo inteiro pode ver mais uma vez é que todas essas declarações dos Estados Unidos de que é um país pacífico, amigável, uma grande democracia que está ali para proteger os valores das pessoas, nada disso realmente se sustenta. Bem, isso é um completo absurdo. Dizer que são os Estados Unidos que estão causando agressão e espalhando violência pelo mundo, que agora estão novamente espalhando violência no Oriente Médio, criando uma potencial crise dentro do Islã e tomando medidas que podem levar a uma crise nos mercados globais de energia, com a qual a maior parte do mundo, não a China, diga-se de passagem, mas a maior parte do restante do mundo, está extraordinariamente mal preparada para lidar, incluindo os próprios aliados europeus da América. Portanto, este é um erro enorme, colossal. Mas também nunca devemos esquecer que se trata claramente de um ato de agressão. E como foi decidido há muito tempo em Nuremberg, por insistência dos juristas americanos, a agressão é o maior de todos os crimes internacionais. Bem, eu concordo com você. Não acho que o Irã vá colapsar neste momento. Acho que o Irã vai sobreviver a isso. E há um ditado: se algo não te mata, te fortalece. Então, na verdade, acho que há uma possibilidade real de o Irã sair disso mais forte do que nunca. Mas mesmo que, digamos, eventualmente Trump consiga o que quer, acho que já há muitos custos visíveis. O mais recente, por exemplo, acabei de ler que um destroyer e um navio de suprimentos foram atingidos. E sim, o interessante é o oceano tão longe. Agora, isso por si só já parece um grande golpe na confiança dos Estados Unidos. O poderoso exército americano já não é mais visto como tão poderoso, e acho que isso por si só é uma perda para os Estados Unidos. Depois, há a relação com os países do Golfo. Acredito que ela também foi seriamente prejudicada. Além disso, em termos de prestígio, porque essas nações pagaram muito aos Estados Unidos, e os Estados falharam desta vez em protegê-las. Então, só esses dois fatores já representam uma grande perda para os Estados Unidos. Ambos os pontos. Agora, posso dizer algumas coisas sobre o lado militar disso? Eu não tinha ouvido os relatos sobre o destroyer e o navio de suprimentos, mas se isso for verdade, não me surpreende. Apenas reforça outro ponto. O Irã está longe de ser o país mais poderoso. Há outros no mundo muito mais fortes. Mas os Estados Unidos, ao tentar alcançar seu objetivo no Irã, que, como você corretamente disse, talvez nem seja possível, ou seja, derrubar seu governo, mobilizaram metade de sua frota disponível.
A maior parte do restante está no porto e eles tentaram enviar um terceiro porta-aviões, mas ele não conseguiu operar. Então, metade de sua frota, metade de sua força aérea, foi preciso mobilizar todas as aeronaves, mísseis e sistemas de defesa aérea de reserva. Há muitos relatos, dos quais não tenho dúvida de que são verdadeiros, de que estão ficando sem todos esses recursos. O presidente Trump já está reclamando que seu antecessor, Joe Biden, cometeu o terrível erro de enviar armas para a Ucrânia. O que, aliás, é algo interessante. Quero dizer, isso mostra que, apesar de afirmar que tudo vai bem, ele está irritado. No fundo, ele sabe que não é bem assim. Parece impressionante, mas já se começam a ver fraquezas surgindo. Acontece que os Estados Unidos não conseguem mobilizar toda a sua frota da maneira que pretendiam. 9 dos porta-aviões estão permanentemente no porto e precisam permanecer lá porque necessitam de reparos. Não há técnicos suficientes. E, ao que parece, todas as aeronaves americanas de reabastecimento estão agora comprometidas com essa operação. Portanto, os Estados Unidos estão usando na prática todo o seu poder disponível para atacar um país que nem sequer está entre os mais poderosos. Agora, quando você observa isso, quando dá um passo atrás e pensa no que isso significa, fica claro que em um conflito com um país como a Rússia, ou Deus nos ajude, a China, os Estados Unidos estariam completamente em desvantagem. E essa é a realidade. Sim, e eu também acho que é um grande erro ele não passar pelo Congresso. Muita gente está dizendo que isso é ilegal. Quer dizer, se ele passar pelo Congresso, há uma possibilidade de conseguir aprovação. Aí, pelo menos, se não der certo, ele pode dizer, bom, vocês concordaram com isso e coisas do tipo. Agora, tudo está nas dele. Foi ele quem tomou essa decisão, certo? Sim, você está completamente certo. Quero dizer, posso só acrescentar uma coisa? Há uma crescente imprudência. Os Estados Unidos, vamos voltar ao Iraque, 2002, 2003, George W. Bush foi ao Congresso, ele obteve autorização do Congresso. Ele também consultou o Conselho de Segurança da ONU. Agora, ele não conseguiu autorização do Conselho de Segurança da ONU, mas pelo menos tentou. Ele enviou Colin Powell, e Powell fez seu famoso discurso. Eles fizeram todas essas coisas. Pelo menos seguiram as formalidades de cumprir a lei interna e internacional, de agir de forma constitucional. Desta vez, eles não fizeram nada disso. Ignoraram o Congresso. Agiram completamente contra o papel constitucional do Congresso, que deveria ser o órgão responsável por declarar e autorizar guerras. Portanto, desconsideraram o Congresso, desconsideraram o Conselho de Segurança da ONU e agiram de maneira totalmente imprudente. E como você disse corretamente, se tudo der errado, haverá apenas uma pessoa que carregará a culpa. E essa pessoa é o próprio Donald Trump. Por que ele está tão determinado em relação a isso? O próprio chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dan King, chegou a tornar público que é contra. Ele não achava que fosse uma boa ideia. E mesmo assim, Trump está tão decidido quanto a isso. Qual você acha que é o motivo por trás disso? Acho que há 2 razões. Em primeiro lugar, acredito que Trump, para se tornar presidente novamente em 2024, fez uma enorme quantidade de promessas a todo tipo de pessoas com muito dinheiro que tendem a ser grandes apoiadores de Israel e agora elas começaram a cobrar a fatura. Acho que com Trump, esse é sempre um fator muito importante. Também é infelizmente verdade que ele não gosta do Irã, nem do governo de lá. Ele é velho o suficiente para se lembrar do cerco dos reféns em 1969, do atentado em Beirute em 1983. Ele ainda vive nesse mundo de todas essas coisas. E claro, ele também quer mostrar que é um homem maior, mais esperto, mais forte e mais duro do que o homem que ele realmente odeia, Barack Obama.
que fez aquele acordo com o Irã há tantos anos. Agora, Trump disse que vai levar 4 ou 5 semanas ou algo assim, mas há muitas dúvidas sobre se os Estados Unidos têm arsenais suficientes para 4 ou 5 semanas. Por exemplo, os mísseis interceptores estão acabando. Trump agora está comprando alguns de volta de países do Oriente Médio. E uma coisa que chamou muita atenção na China foi o sistema THAAD, Defesa de Área de Alta Altitude Terminal, que foi implantado na Coreia do Sul. Lembro que, alguns anos atrás, quando isso aconteceu, foi um grande acontecimento. Disseram que era para proteger a Coreia do Sul da Coreia do Norte, mas a China viu isso como algo direcionado contra ela. Foi algo tão importante que as pessoas na China até queriam sancionar a Coreia do Sul e coisas do tipo. Bem, acabou que o presidente da Coreia do Sul, na época, depois foi preso por corrupção. E agora estão falando novamente sobre esse sistema THAAD. Provavelmente Trump quer movê-lo e implantá-lo no Oriente Médio, o que é bastante irônico. Mas, ainda assim, todos esses sinais mostram que os Estados Unidos estão ficando sem os arsenais de que precisam para continuar por 4 ou 5 semanas, certo? Exatamente. E isso remete ao seu ponto sobre os Estados Árabes do Golfo terem apostado sua segurança em uma garantia americana e na expectativa de que os Estados Unidos estariam lá para protegê-los. E claro, os Estados Unidos nem sequer conseguem proteger suas próprias bases nos Estados do Golfo. Já vimos ataques às suas bases no Bahrein, no Catar e na Arábia Saudita. Vimos que os Estados Unidos tiveram de evacuar suas embaixadas de lugares como Riad e outros. E agora vocês querem recomprar suas armas dos árabes e socorrer suas próprias armas. As armas deles são as que os árabes estão tentando usar para se defender. E agora estão tentando trazer os mísseis THAAD da Coreia do Sul. Mísseis que deveriam proteger a Coreia do Sul da Coreia do Norte. Exceto que, é claro, sempre foi realmente sobre a China. Como eu sempre digo, tudo nos Estados Unidos acaba sendo sobre a China. Mas agora eles precisam trazê-los de volta, porque estão com falta deles. Estão recolhendo tudo o mais rápido possível, porque há escassez de tudo. E novamente disseram aos Estados Árabes, não se preocupem, não se preocupem. Somos tão poderosos, vamos protegê-los. Estamos sempre aqui por vocês. Os Estados Árabes agora estão percebendo que isso não é verdade. Há cada vez mais relatos de que os Estados Unidos simplesmente não conseguem sustentar essa operação por tanto tempo quanto gostariam, e ela está se tornando cada vez mais cara. Bem, o que eu suspeito é que eles estão apostando em uma de duas coisas. Ou o Irã fica sem mísseis e drones primeiro, o que é possível, ou ocorre algum tipo de crise política dentro do Irã nas próximas semanas. Porque se nenhuma dessas coisas acontecer, então eles estarão em uma situação muito, muito difícil. Acho interessante toda vez que o Trump fala sobre isso, o que não acontece com muita frequência, o que por si só já é algo curioso. Ok, se você observar, no Truth Social, normalmente ele postaria algo, sei lá, a cada 2 horas talvez, mas tem estado bem quieto no geral no Truth Social dele. E nas vezes em que ele falou sobre o assunto, ele continuou conclamando o povo dentro do Irã a se levantar. Parece-me que ele está depositando toda a esperança nisso. Acho que essa é uma observação interessante, sim, com certeza. Acho que ele ouviu Netanyahu e os israelenses, e pessoas como Laura Loomer. E Mark Levin, nos Estados Unidos, estava dizendo que o povo do Irã anseia por se levantar e derrubar esse governo maligno que eles têm. Tudo que você precisa fazer é matar o Ayatollah e alguns de seus outros oficiais, e tudo vai desmoronar no Irã. Você será o grande vencedor, o libertador de Teherã, a pessoa que acabou com esse regime maligno. E acho que Trump caiu nessa. Ele é muito fácil de remember, e já vimos isso acontecer repetidas vezes que não. Bem, mas esse não é o mesmo erro que eles cometeram com o Iraque? Não é também essa a ideia
Ah, os iraquianos estão cansados do Saddam Hussein? É só se livrar dele, então tudo vai ficar bem? Eles simplesmente cometem o mesmo erro repetidas vezes. Bem, de fato, eles nunca aprendem, porque essas pessoas nunca querem aprender. Eles não têm capacidade de aprender. Sempre presumem que tudo vai dar certo, que tudo o que precisam fazer é exercer poder suficiente, e isso será o bastante. E quando falha, o que pessoas como Mark Levin, Laura Loomer, Lindsey Graham e todos esses sempre fazem é dizer que o motivo de não ter dado certo é que, em vez de irmos com tudo até o fim, nós pegamos leve. Deveríamos ter enviado o exército também, uma invasão terrestre ou algo do tipo. E então, é claro, tudo teria dado maravilhosamente certo. E depois eles repetem isso entre si e começam a surgir artigos fazendo essa afirmação extraordinária nas várias publicações que todos eles mantêm. E depois de certo ponto, isso se torna a sabedoria convencional entre eles. Nunca é um erro. É sempre sobre todas essas pessoas ansiando por liberdade. Eles não consideram as realidades de sociedades profundamente religiosas, onde religião e política não são separadas como no Ocidente. Supostamente, todo mundo quer ser livre e americano e ter boas relações com os Estados Unidos, e estão ansiando pelo retorno do rei. Você sabe, o antigo rei, ou seu filho. E como eu disse, sempre há surpresa e choque quando isso não acontece. Mas isso é sempre explicado como uma falta de vontade da nossa parte. Essa é sempre a resposta. E às vezes, eles também culpam esses países. Eles acham que aquelas pessoas não são, educadas ou bem informadas, que estão sendo manipuladas, são pessoas burras, atrasadas, então, às vezes eles fazem isso também. Sim, tropas em solo, Trump não descartou essa possibilidade e o Texas também não. Então você acha que eles estão considerando isso seriamente? Sim, na verdade eu acho que sim, porque eles agora estão naquela situação em que ou recuam ou avançam. E eu acho que eles estão considerando isso. Mas não quero dizer ao afirmar isso que acredito que eles realmente farão isso no fim. Acho que se houver qualquer possibilidade de tentar, haverá tanta oposição dentro dos próprios Estados Unidos que isso se tornará politicamente impossível. Já agora, essa guerra entre os americanos é realmente muito impopular. Sim, a pesquisa mais recente da Fox mostrou apenas 25% de apoio. Quer dizer, é a Fox? Eu imaginaria que o público deles fosse, em geral, muito favorável ao Trump. Mas, quanto a essa guerra, porque o Trump... Outra coisa interessante são os programas de domingo, os talk shows de domingo. O Trump não mandou ninguém. Nem o Texas, nem o Rubio, nem o próprio Trump. Nenhum deles apareceu nos programas de domingo. Isso também é notável, não é? Normalmente, eles usariam esses programas para tentar convencer as pessoas a defender o ponto de vista. Eles não fizeram nada disso. Sabe. Eles simplesmente desistiram de convencer as pessoas. É como se dissessem, vou fazer do meu jeito, goste você ou não. Eu simplesmente vou fazer. Pois é, exatamente. Essa é a atitude. Quero dizer, como eu disse, eles estão sendo muito imprudentes. Ignoram o Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança da ONU, ignoram o Congresso, ignoram a opinião mundial, ignoram a opinião de seus próprios aliados, que estão longe de estar satisfeitos com isso, e, é claro, ignoram a opinião do povo americano. Em relação ao Irã, o que acho interessante é que há algumas pessoas de lá dizendo que esta geração, os jovens, muitos deles tinham dificuldade em entender por que seus pais e avós odeiam os Estados Unidos. Mas depois disso, alguns começaram a entender, porque o que eles dizem é que parece que o governo dos Estados Unidos é um governo Epstein, ou estupram meninas jovens, ou bombardeiam meninas jovens. Acho que essa é uma declaração poderosa.
Quer dizer, isso pega muito mal para os Estados, porque eles bombardearam a escola infantil, a escola de meninas. Eu realmente não entendo isso. Não, não. Bem, também, não sei se isso já chegou à China, mas há relatos na Grã-Bretanha hoje de que o bombardeio de ontem em Teherã foi completamente fora de controle, que hospitais foram bombardeados, que filas de pessoas tentando conseguir leite para seus filhos foram bombardeadas, e que o Palácio Golestan, um dos edifícios históricos mais importantes de Teherã, foi bombardeado. Aparentemente, as pessoas em Teherã estão em absoluto choque com isso. E o interessante é que os repórteres ocidentais estão, em sua maioria, baseados no norte de Teherã, que é a área de classe média, anti-governo e pró-ocidente, se posso colocar dessa forma. E mesmo ali, dava para ver pelas entrevistas que as pessoas estavam chocadas. Claro, elas nunca pensam dessa forma. Isso não é algo que realmente entra em seus cálculos. E a crueldade desses ataques é extraordinária, a violência. Não consigo deixar de pensar que isso reflete uma frustração extrema com o fato de que o plano original não se concretizou. E a raiva, você mencionou a raiva em relação ao povo, por eles não terem se levantado e aproveitado a grande oportunidade de paz, democracia e amizade com os Estados Unidos que supostamente lhes foi oferecida. Você acha que eles vão repensar a política deles sobre armas nucleares, sobre buscar armas nucleares, quero dizer, o Irã? Porque, pelo que entendo, o próprio Khamenei era contra o Irã ter um programa nuclear, armas nucleares. Agora ele foi morto. Então quem o suceder provavelmente vai repensar isso, certo? Absolutamente correto. Lá em 2024, antes de tudo isso começar, eu estava acompanhando e monitorando a mídia iraniana. E a mídia iraniana, aliás, é muito, muito interessante. Ela tem seu próprio estilo, que nem sempre é fácil para os ocidentais entenderem. Mas, na verdade, é bastante argumentativa e até aberta. Eles discutem as coisas com bastante liberdade por lá. Naquela época, havia todo um grupo de autoridades dizendo: deveríamos ter armas nucleares. A única razão pela qual não temos é porque o líder, Khamenei, está nos dizendo para não tê-las. Dava para perceber que eles estavam frustrados e discordavam dele. E agora, é claro, ele se foi. Então, um moderado relativo, a pessoa que se opunha a que o Irã adquirisse armas nucleares, foi removido de cena. Quem quer que se torne o próximo líder do Irã pode ter uma visão muito diferente sobre essa questão. Sim, há um ditado que diz que todos os moderados estão sendo mortos pelos bombardeios dos Estados Unidos agora. Quer dizer, se havia outras pessoas que eram moderadas, é muito difícil para elas continuarem moderadas agora, certo? Depois disso. Isso é bem verdade. O impacto econômico, porque o Estreito de Hormuz está fechado neste momento. Sim. Acho que ainda vamos ver, porque já vimos alguma coisa, mas vai ser muito mais do que o Trump havia imaginado. Sim. Bem, ele não acreditava que isso aconteceria porque esperava que houvesse uma mudança de regime muito rápida. Agora estive analisando os números aqui e descobri algumas coisas muito, muito interessantes. Porque uma das coisas que a mídia toda está dizendo é: vai ser muito ruim, os preços vão subir, mas o país que vai ser mais prejudicado é a China. A China importa todo esse petróleo do Golfo, e ele passa pelo Estreito de Hormuz. Isso está completamente errado, está totalmente errado. Em primeiro lugar, algo que eu não sabia, a China produz 84% da sua própria energia. Quero dizer, é um dos países mais autossuficientes do mundo em termos de energia. Os Estados Unidos também são autossuficientes, mas são exportadores de petróleo. A Rússia é autossuficiente, mas também é uma exportadora de petróleo. A China não exporta petróleo, mas é notavelmente autossuficiente. Ela tem carvão, energia nuclear, baterias, energia solar e seu próprio petróleo.
bastante, aliás, que produz para consumo interno. Portanto, a China importa petróleo de muitos lugares. Seu maior fornecedor, o país que mais exporta petróleo para a China, é claro, a Rússia. Isso não era verdade há 4 anos, mas é agora. A Rússia também está em uma posição muito favorável para aproveitar as exportações de GNL, porque o Catar, que era o maior exportador de GNL do Golfo, não consegue mais exportar GNL pelo Estreito de Hormuz. Assim, os russos estabeleceram uma relação energética com a China e vão tirar proveito disso. Quero dizer, eles vão enviar petróleo e vendem gás natural. Os russos gostam de trabalhar com preços de longo prazo porque têm seus próprios sistemas de planejamento. E os preços de longo prazo atendem aos interesses da China, pois não estão sujeitos a flutuações. Então os russos não vão dizer, bem, como o preço do petróleo hoje é de $84, vamos cobrar $84 da China. Eles vão optar por $60, porque sabem que o preço do petróleo vai cair e pode cair abaixo de 60. Mas eles querem que seja estável a longo prazo. É assim que os russos gostam de fazer negócios. Aliás, o que também é como a China gosta de fazer negócios. Portanto, os russos são os maiores exportadores. A Arábia Saudita também é uma grande exportadora de petróleo para a China. E depois da Arábia Saudita, há também o Irã. Mas esses não são os únicos lugares do mundo que produzem petróleo. Há a Nigéria, a Indonésia, há todo tipo de lugar ao redor do mundo. A China vai conseguir superar isso. E ao contrário dos Estados Unidos, ela acumulou sua reserva de petróleo a níveis muito, muito altos. Aliás, eu era praticamente a única pessoa no Ocidente que dizia isso. Bem, você sabe, algumas semanas atrás houve relatos sobre vários navios transportando petróleo russo e eles estavam a caminho da China. Isso foi há cerca de 3 semanas. E as pessoas diziam que era porque a Índia estava comprando menos petróleo russo. Eu disse não, é porque a China está estocando petróleo. Eles conseguem ver que essa crise está chegando. É isso que os chineses fazem, eles estocam petróleo. Então era exatamente isso que estavam fazendo. E claro, eles não estavam estocando petróleo apenas nas últimas semanas. Eles vêm acumulando petróleo há anos. Os Estados Unidos têm reduzido suas reservas. Biden liberou uma grande quantidade de petróleo das reservas americanas para tentar conter o aumento dos preços após a guerra na Ucrânia. Quando Trump se tornou presidente, ele disse que reconstruiria o estoque, mas nunca o fez. Pelo contrário, reduziu ainda mais, porque, é claro, queria preços baixos do petróleo nos estados imensos. Assim, os estados têm um estoque muito baixo. A China tem um muito grande. A China conseguirá passar por isso. Eles vão absorver o impacto. As pessoas que serão mais duramente atingidas são os japoneses, que importam, acredito, cerca de 94% do seu petróleo do Golfo, de petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz, que agora está em uma relação ruim com a Rússia. Eles não podem importar petróleo de lá. E claro, os europeus também estão em uma posição muito, muito ruim, porque não apenas deixaram de importar petróleo da Rússia, como também não estão importando gás russo. As reservas de gás deles estão em um nível extremamente baixo para esta época do ano. Então a China ficará bem. A Europa serão os aliados dos Estados Unidos que terão de comprar petróleo e gás. E contra quem eles vão competir? Vão competir contra os próprios Estados Unidos, porque se os preços do petróleo na Europa, no Japão, na Coreia do Sul e em todos esses mercados estiverem altos, isso significa preços altos de energia nos Estados Unidos também. O mercado de ações da Coreia do Sul já entrou em colapso. Exatamente. Porque isso é uma má notícia. Sim, exatamente. O problema do Japão neste momento é que ele realmente precisa da China, mas tem uma relação ruim tanto com a Rússia quanto com a China. E embora tenha uma boa relação com os Estados Unidos, basicamente, os Estados Unidos querem que todo o dinheiro do Japão vá para a América. Portanto, os Estados Unidos não estão ajudando o Japão em nada. Não exatamente.
Agora vamos ter as respostas de Wang Yi, certo? Sim, Lavrov, isso não é surpresa. Acho que eles apenas concordaram que estão na mesma sintonia, certo? Era disso que tratava a ligação. sim. E Omã eu acho interessante. Então, é Omã ou os estados do Golfo em geral que são mais neutros, meio que um país tentando mediar isso e aquilo. Acho que é por isso que o Wang Yi ligou para Omã. E o interessante é o que ele disse aqui. Ele afirmou: espero que os países do Golfo fortaleçam sua independência e autonomia, se oponham à interferência estrangeira, desenvolvam boas relações de vizinhança e reforcem a unidade e a cooperação, para que realmente tomem seu futuro e destino em suas próprias mãos. Acho que são palavras bem fortes, basicamente dizendo: esqueçam os Estados Unidos, vocês precisam trabalhar com o Irã para resolver isso. É assim que você vê a situação? Correto. É exatamente isso que ele está dizendo. Agora, Omã foi o país, quero dizer, é um pouco separado dos outros estados do Golfo. Atuou como mediador entre o Irã e os Estados Unidos nas negociações e sempre teve boas relações históricas com o Irã. Então, está um pouco à parte de alguns dos outros. Mas quanto ao significado das palavras de Wang Yi, o sentido do que ele disse é perfeitamente claro. Ele está dizendo aos estados do Golfo: vejam, vocês se alinharam tão estreitamente aos Estados Unidos. O que isso trouxe para vocês? Agora estão sendo atacados, seu sistema energético está em colapso, suas economias estão em crise. Fazer o que os americanos mandam. Aonde isso os levou? E então Feng Huosu com o Irã, tanto o Irã quanto Israel. Então acho que com o Irã é bem claro, apoiar o direito do Irã de se defender. Com Israel é meio interessante. Ele disse que a China tem defendido consistentemente a resolução de pontos críticos internacionais e regionais por meio do diálogo e da consulta. Todas as partes devem respeitar os propósitos e princípios da Carta da ONU e se abster de usar ou ameaçar usar a força nas relações internacionais. Isso também sempre está no interesse fundamental das partes, incluindo Israel. Então, basicamente, ele dizendo que eles são contra de usar violência, usando força, certo? Sim, é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o que você está fazendo é completamente errado, que você atacou outro país que não estava te atacando, que isso é uma clara violação da Carta da ONU e do direito internacional. E isso vai levar, quero dizer, ele menciona em um desses comunicados algo sobre a lei da selva, eu percebi. Quero dizer, sim, isso está levando a esse tipo de situação caótica. E no fim das contas, isso não é do seu interesse, porque você pode ser um país poderoso no momento, mas ainda é um país pequeno. E isso ele não terá dito, mas é algo que os israelenses precisam considerar. Israel não pode lutar contra o Irã sozinho. Só pode lutar contra um país como o Irã com os Estados Unidos. E como os estados do Golfo estão percebendo agora, os Estados Unidos não são um aliado confiável a longo prazo. Então, sabe, dizer a si mesmo, você pode fazer todas essas coisas terríveis porque os americanos sempre estarão lá por você. Isso é insano, profundamente errado. Você precisa pensar em quem realmente é. Você é um pequeno país de 11 milhões de pessoas em um território muito, muito pequeno. Você não pode se dar ao luxo de sustentar um conflito constante com todos os seus vizinhos indefinidamente. Se fizer isso, será muito, muito ruim para você. A verdadeira garantia da sua segurança é a Carta das Nações Unidas, o direito internacional, um sistema estável de relações internacionais do qual você faz parte. Outra coisa com a qual acho que os Estados Unidos deveriam ter muito cuidado é que todos esses estados do Golfo, na verdade o povo deles, são muito contra os Estados Unidos. Por exemplo, houve alguns pilotos que ejetaram depois que seus aviões foram atingidos no Kuwait, certo? 3 pilotos. Pois bem, quando pousaram, eles ficaram com medo da população.
Houve protestos e as multidões foram muito hostis com esses americanos, o que imagino tenha sido uma surpresa para eles. Em outras palavras, essas monarquias são pró essa ou não. Trabalham com os Estados Unidos, mas o povo delas não necessariamente é. Então, quando você desestabiliza completamente tudo o que está acontecendo no Oriente Médio, existe a possibilidade, eu acho, de que as populações desses países se voltem contra suas próprias monarquias se houver caos, um caos total, se espalhando pela região. Isso seria um grande problema para os restaurantes, não seria? Problema enorme. E pelo que entendi, houve muitos protestos no Bahrein contra o governo de lá. Tenho que te contar uma coisa. Quer dizer, você conhece essa história sobre os 3 aviões americanos que foram abatidos no Kuwait? Disseram que foi um incidente de fogo amigo, mas isso aparentemente não faz sentido do ponto de vista tecnológico. Fico me perguntando se o piloto kuwaitiano fez isso de propósito. Sim, sim. Mas, em geral, eu simplesmente sinto que as pessoas no Oriente Médio não concordam com suas monarquias, seus líderes nesse ponto. E isso, a longo prazo, pode ser um problema. Acho que funciona enquanto os Estados Unidos conseguirem proteger esses países e eles tiverem o dinheiro entrando do petróleo. Mas tudo isso está em aberto agora, então acho que é uma situação muito fluida, até instável. Bem, para os estados do Golfo, este é um momento de crise. Quero dizer, é mesmo, porque o que os manteve onde estão se resume a 2 coisas. Primeiro, a crença de que os Estados Unidos sempre os protegeriam, e segundo, a capacidade de exportar petróleo. Hoje, nenhuma dessas coisas continua sendo verdade. Eles devem estar olhando para o abismo e pensando, o que vai acontecer? Agora, qual é a sua opinião sobre a ligação para o Ministério das Relações Exteriores da França? O que Wang Yi disse foi que a comunidade internacional deve resistir a qualquer comportamento que viole o direito internacional e não deve haver dúvidas nem 2 pesos e 2 medidas. As grandes potências não podem atacar outros países arbitrariamente com base em superioridade militar, e o mundo não pode voltar à lei do mais forte. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, essa é uma linguagem incrivelmente forte e está devolvendo a retórica europeia a eles. Lembra como o antigo ministro das Relações Exteriores da UE, como era o nome dele? Não consigo lembrar agora. Falava sobre a selva e o jardim e tudo aquilo. Ele disse, bem, veja, vocês são a selva. Vocês são a selva. Estão se comportando como a selva. Não podemos permitir que esse tipo de coisa continue. Isso precisa parar. Agora acontece que a França, que tem uma relação bastante complicada com o Irã, deixou bem claro que não concorda com isso. Eles não acham que esse ataque ao Irã foi uma boa ideia. Então acredito que a ligação de Wang Yi para a França, que ainda é um país importante na Europa, dentro do contexto europeu, teve pelo menos a intenção de reunir alguma oposição europeia a isso. E alguns países europeus, como a Espanha, por exemplo, estão se manifestando de forma muito aberta contra essa ação. Borrell, José Borrell. Foi ele quem falou sobre a selva. Quem é a selva? Bem, acho que agora os Estados Unidos querem empurrar o mundo inteiro de volta para a selva. Acho que os Estados têm essa crença de que se o mundo estiver na selva, de alguma forma eles terão a vantagem ou algo assim. Acho que algumas pessoas nos Estados Unidos acreditam nisso. O próprio Trump provavelmente acreditava nisso. Então, eles não respeitam nenhuma ordem que os próprios Estados Unidos estabeleceram. A maior parte da ordem do pós-guerra foi estabelecida pelos Estados Unidos. Sim. Então sim, há muita conversa sobre a visita de Trump à China nas redes sociais. Muita gente está dizendo, é realmente necessário Trump ir? Quero dizer, qual é o propósito agora? Certo, li que até o próprio Trump e as pessoas que estão preparando essa viagem não estão muito bem preparados.
Eles até tentaram diminuir as expectativas. Então, Trump é quem realmente quer isso. É ele quem continua insistindo nisso. Mas as próprias pessoas dele estão admitindo que não estão bem preparadas para isso. Qual é exatamente o objetivo aqui? Essa é a minha pergunta. Como ele pode estar bem preparado se presumivelmente está passando todo o seu tempo, o pouco tempo que ainda tem, tentando lidar com essa catástrofe crescente no Oriente Médio? O que ele realmente vai fazer entre agora e o fim de março, nas próximas semanas, quando tudo, como eu disse, está em crise no Oriente Médio? A única esperança, de fato, a única esperança racional de que isso possa acabar bem para ele é se o Irã entrar em colapso entre agora e a visita, e ele for ao Irã como um grande vencedor e conquistador. O que acredito era o que ele esperava que acontecesse. Ele achava que a harmonia prevaleceria, que tudo seria resolvido por lá, que teria controle sobre as exportações de petróleo do Irã e que iria se encontrar com Xi Jinping com cartas extremamente fortes, como ele acreditava, para jogar. Repito o que sempre disse. No fim das contas, tudo o que os americanos fazem é sobre a China. E acho que os americanos realmente acreditavam que o Irã era existencialmente importante para a China. Aliás, não é, mas pelo menos era isso que eles pensavam. Eles imaginaram que se Trump fosse até lá vitorioso, esse seria o momento dele para compensar a humilhação que sofreu na Coreia do Sul algumas semanas atrás. No momento, não parece que as coisas estejam indo por esse caminho, e eu não ficaria surpreso se ele cancelasse a visita. Sim. Só para atualizar, porque tenho acompanhado o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores todos os dias. Ok, eles têm sido bombardeados com perguntas diariamente. Sempre tem alguém que pergunta, você pode confirmar a visita dele? Pode confirmar? Então, na mais recente, há 2 dias de manhã, o porta-voz disse, a China e os Estados Unidos estão em comunicação sobre as interações entre os 2 chefes de Estado. Quanto à sua pergunta específica, não tenho informações para compartilhar no momento. Essa tem sido a resposta deles o tempo todo. Deixa o Trump pendurado. Por que não? Acho que, com a situação atual, é mais provável que eles digam, ok, adiado ou algo assim. Provavelmente não vão cancelar completamente, mas vão dizer que haverá um atraso. A China nunca cancela completamente. Eles simplesmente chamam, olha, esse não é o ministro certo. Aparentemente, só para compartilhar com você, uma das questões. Lembre-se, Marco Rubio ainda está sob sanção da China. Sim, então Rubio estava se esforçando muito para que a sanção fosse suspensa e ele pudesse ir à China. Aparentemente, isso é uma das coisas sendo discutidas nas redes sociais chinesas e acho que provavelmente há alguma verdade nisso. Como sempre, se ele quer que as sanções sejam suspensas, deveria retirar o que disse sobre Xinjiang. O que é falso. São mentiras. E se desculpar por isso. Mas é claro, ele não vai fazer isso. Ele pensou, esta é uma oportunidade, agora Trump está vindo, eu preciso acompanhá-lo, então vocês têm que suspender a sanção. E, aparentemente, a China até agora tem resistido a isso. Então, antes de surgir a questão do Irã, esse era um dos principais pontos, pelo que entendi. Interessante, não é? É absolutamente interessante. Rubio, aliás, que tipo de ministro das Relações Exteriores ele é? Eu faço essa pergunta. Ele não teve nenhuma interação com a China. Teve uma reunião com Lavrov, que foi há 1 ano. Ele não está conduzindo diplomacia internacional. Ele é o vice-rei da Venezuela e está tentando derrubar o governo de Cuba. E é só isso que ele está fazendo. Sim, ele também foi sancionado pela Rússia, então acho isso bastante notável. Temos um ministro das Relações Exteriores que está essencialmente sancionado tanto pela Rússia quanto pela China. Acho isso extraordinário. Sim, sim, sim. Agora, em relação ao impacto sobre a Ucrânia e a
situação com a Rússia, qual é a sua avaliação sobre isso? Bem, para a Ucrânia, isso é um desastre. Quero dizer, os ucranianos ainda dependem dos americanos para o fornecimento de material militar. Mísseis de defesa aérea, mísseis Arar, aliás, que eles estão tentando usar para derrubar drones, todos esses tipos de coisas. E se os americanos agora estão totalmente focados no Oriente Médio e na situação com o Irã e não têm armas de sobra, bem, eles nem têm armas suficientes para continuar essa guerra. Como vão continuar abastecendo a Ucrânia? E vemos o que Trump está dizendo. O quanto ele está irritado porque Biden desperdiçou todas aquelas armas ao entregá-las à Ucrânia e as coisas grosseiras que ele está dizendo sobre o presidente Zelensky. Então é difícil evitar a impressão de que haverá um grande corte no fornecimento de suprimentos militares para a Ucrânia. Não acho que haja qualquer dúvida quanto a isso. O outro grande problema para Zelensky é que se os Estados Unidos estiverem completamente absorvidos pelo Oriente Médio, não terão tempo para ele. Assim, toda a pressão diplomática que os americanos vinham exercendo sobre os russos para chegar a algum tipo de acordo de paz vai desaparecer. E isso significará que os ucranianos ficarão sozinhos no campo de batalha. E que interesse real os Estados Unidos terão em conduzir uma guerra econômica contra a Rússia se toda a sua atenção estiver voltada para o Irã. E além disso, algumas sugestões de que alguns dos estados árabes poderiam estar recorrendo à China e à Rússia para mediação. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita ligou para Putin e disse que esperava, ou seja, opinou, que a Rússia pudesse desempenhar um papel construtivo, ajudando a reduzir as tensões. Ele quer os russos envolvidos como mediadores, porque a Rússia mantém boas relações tanto com o Irã quanto até mesmo com Israel. Então, se isso for verdade, se esse for o papel que os russos vão desempenhar, isso também lhes dará influência sobre os Estados Unidos. Portanto, para Zelensky, isso é muito ruim. E por último, mas não menos importante, é claro, se houver uma escassez global de energia, os russos vendem muito petróleo nos mercados à vista. Eles podem acabar ganhando mais dinheiro. Sim, acho que os russos definitivamente se beneficiam disso. Quer dizer, esse não é o objetivo ou a intenção dos russos, sabe? Mas o fato é que isso certamente vai ajudar a Rússia. Mas os europeus, você disse antes que foram eles que se obrigaram a cortar o petróleo, cortar o gás e tudo mais. Você acha que isso é sustentável? Eles conseguem continuar sem comprar coisas da Rússia quando poderiam comprar gás e petróleo de lá? Você acha que vai haver alguma mudança? Acho que eventualmente haverá mudanças. Terá que haver. Mas, por enquanto, a liderança europeia continua tão obcecada com a Rússia quanto antes. É difícil para as pessoas na China, eu acho, entenderem o quão obcecados eles estão com a Rússia. Bem, os próprios russos também não conseguem entender isso. Mas uma das razões pelas quais os britânicos e os alemães, especialmente os britânicos, estão insatisfeitos com esse confronto entre os Estados Unidos e o Irã é porque, se você olhar a mídia britânica, eles dizem, bem, sabe, os americanos não estão focando no verdadeiro inimigo, que é a Rússia, e em como isso é ruim. Então não acho que nos próximos meses, mesmo com o aumento dos custos de energia em toda a Europa, eles vão reverter a política em relação à Rússia ou parar de comprar petróleo e gás russos. E como os russos nunca deixam de apontar para eles, quanto mais tempo esperarem antes de reparar essas relações comerciais, mais os russos firmam contratos de longo prazo com outros compradores, e menos petróleo, e claro, GNL, gás natural liquefeito ou mesmo gás de gasoduto, haverá para os europeus. Então chegará um momento, quero dizer, acho que já passamos em certa medida desse ponto, em que, mesmo que houvesse um desejo na Europa de voltar à situação anterior a fevereiro de 2022, isso seria impossível. Suspeito que já seja impossível. Se eles revertessem a política agora, conseguiriam algum petróleo russo e algum gás russo, mas não nos volumes que víamos antes.
E claro, o outro fator é que os russos não confiam mais nos europeus. Essas coisas, né? É fácil destruir a confiança, mas muito difícil reconstruí-la. Exatamente, exatamente. É um ponto que eu já destaquei muitas e muitas vezes. Todo tipo de gente, especialmente na Alemanha, aliás, me diz bem, não há possibilidade de que os russos prefiram um relacionamento de longo prazo com a China em vez de conosco em termos de gás e energia, porque nós pagamos muito mais. Eu disse, olha, você não entende isso. A confiança é uma parte vital do comércio. Você precisa confiar no seu parceiro, mesmo que ele pague menos. Se você pode confiar nele, sempre vai preferi-lo a um parceiro em quem não pode confiar. É óbvio. É interessante, Tucker Carlson fez um programa, uma espécie de monólogo, por mais de 2 horas. Ele estava falando sobre a situação. Uma das coisas que mencionou foi que, embora não consiga realmente explicar, sente que dentro da elite dos Estados Unidos, sabe, o círculo de Washington, há um grupo de pessoas que, no fundo, realmente odeia a Europa, especialmente a Europa Ocidental. Você concorda que existem alguns elementos assim? Com certeza, existem. Quero dizer, há uma forte corrente anti-europeia e também uma corrente anti-britânica muito forte na vida americana. É claro que pessoas diferentes têm opiniões diferentes sobre isso. Há um grupo bastante idealista que acredita que a América é maravilhosa, que a América era perfeita e inocente de tudo, até que essas pessoas horríveis, os britânicos, apareceram e de alguma forma corromperam os americanos, afastando-os de sua pureza republicana e levando-os para o negócio do império. Você encontra pessoas assim todos os dias. Há bastante delas. Mas há outras que dizem algo diferente, e isso é mais prático e mais real, que é: por que os Estados Unidos estão se envolvendo o tempo todo nos problemas da Europa? Por que estamos sendo arrastados e puxados para os problemas da Europa o tempo todo? Certamente foi para deixar esses problemas para trás que nossos pais, avós e bisavós vieram para a América em primeiro lugar. Portanto, os europeus tentarem constantemente nos puxar de volta não é algo o qual devamos concordar. Os europeus são povos antigos, exaustos, corruptos, belicosos, fascistas, comunistas, de esquerda, de direita, seja lá o que essas pessoas em particular pensem em determinado momento, não deveríamos fazer parte disso. E essa é uma visão muito forte. Eu ouço isso todos os dias. Recebo pessoas me escrevendo assim o tempo todo. Até o meu sotaque, para algumas pessoas nos Estados Unidos, é um problema. O fato de eu falar com um sotaque britânico é um problema. Bem, de acordo com Tucker Carlson, ele disse o seguinte até agora. Ele acha que os perdedores são, é claro, os países do Golfo. Eles foram atingidos e, claro, as exportações de petróleo deles agora são um problema. Mas ele também acha que os europeus são os perdedores, porque, antes de tudo, os preços da energia certamente vão subir, e isso prejudica a Europa. Além disso, se o Irã entrar em colapso total, os refugiados irão novamente para a Europa. Então, é o possível. Eu certo, completamente certo. Mas então, é claro, ele também acha que os Estados Unidos são os perdedores aqui, porque se o preço da gasolina subir, e claro, os Estados Unidos estão pagando por isso, certo? Então ele pensa, agora ele não mencionou o Japão. Eu só acho que ele não está interessado nessa parte, mas acho isso interessante. Acho que isso está certo. Bem, dá para perceber que ele não estava muito feliz porque ele também acha que há um grupo de pessoas, políticos dos Estados Unidos, que simplesmente não servem aos melhores interesses do país. Acho que isso está absolutamente correto. Acho que há um pequeno grupo de pessoas, não muito grande, sabe? Não numericamente expressivo. Provavelmente daria para colocá-las todas em um único auditório.
Mas são elas que detêm o poder e continuam a insistir nessa política externa muito agressiva, hegemônica e neoimperialista, que, na minha opinião, está se tornando cada vez mais impopular entre a maioria dos americanos. Dá para ver isso nas pesquisas de opinião sobre essa última operação. You see this in the opinion polls about this latest operation. One thing I wondered, in terms of the US, Uma coisa que eu sempre me perguntei em relação às pessoas nos Estados Unidos que odeiam a Europa, acho que também há pessoas nos Estados Unidos que simplesmente não querem que a Alemanha e a Rússia fiquem muito próximas, certo? Elas acham que isso é perigoso. Se a Alemanha e a Rússia formarem uma aliança, acho que os Essozen realmente não gostariam nada disso. I think US do not like that at all. Well, you know, it's very interesting you put it this way because Bem, sabe, é muito interessante você colocar dessa forma, porque minha esposa, que é meio alemã, a mãe dela era alemã, costumava levar americanos regularmente para a Alemanha. Ela teve um emprego, certa vez, quando era estudante, como guia ou algo assim, e ela dizia que o lugar onde os grupos de americanos sempre ficavam mais estressados era Berlim. O motivo era que, na cabeça deles, a Alemanha Oriental era ao mesmo tempo nazista, comunista, pró-Rússia e alemã. Então, todas essas coisas de que você fala vinham à tona. Na época, isso a deixava realmente intrigada, o fato de haver uma hostilidade tão forte em relação a esses dois países. Ela dizia que, geralmente, eram pessoas mais velhas que pensavam assim. E, obviamente, qualquer ideia de que esses dois países, muito ruins, pudessem se unir, os assustava enormemente. Obama estava espionando Angela Merkel. Lembra, colocamos algo no telefone dela. Achei isso extraordinário. Eles devem ter estado muito preocupados com o que a Alemanha estava fazendo ou algo assim para chegar a esse extremo, certo? Exatamente, são sim. Manter a Alemanha e a Rússia separadas tem sido uma obsessão da política externa americana e também da política externa britânica. Bem, eu posso ver que, com o poder industrial da Alemanha e os recursos naturais ilimitados da Rússia, isso poderia ser algo muito formidável. É. E agora a Rússia é amiga da China. E a Alemanha tem boas relações com a China. China, Rússia e Alemanha. Bem, que Deus nos ajude. Isso é coisa de pesadelo. Seria um pesadelo. Jamais seria. Seria maravilhoso, algo bom. Seria um pesadelo, Grã-Bretanha. Mas os britânicos e os americanos veem isso de forma diferente. Sim, eu acho que isso seria uma boa para o mundo, provavelmente. Mas nós não estamos... Xi Jinping apontou a mão, aliás, para Merkel. Você sabe, Merkel esteve recentemente na China, e eu estava relendo todas as coisas que Xi Jinping disse a Merkel. Ele estava tentando fazer com que Merkel entendesse por que boas relações entre a China e a Alemanha são benéficas para ambos os países. Não é um jogo de soma zero, não é a China ganhando mais do que a Alemanha. Mas acho que Merkel realmente não o entendeu. Mas por que a Alemanha escolhe o lado do Reino Unido e dos Estados Unidos em vez do lado Rússia-China? A Alemanha tem o poder de escolher qualquer lado. Por que eles se alinham com... Isso é muito difícil de explicar para pessoas de fora da Europa. Mas eu realmente acho que a China desempenha um grande papel aqui. Os alemães, em um certo nível profundo, não pensaram muito sobre a China. Mas a Rússia é o colosso do leste, e existe uma rivalidade muito longa e enraizada entre a Alemanha e a Rússia. Há também dimensões religiosas nisso. A Rússia é ortodoxa, ou comunista. Deus nos ajude. A Alemanha é cristã e majoritariamente católica, ou muito católica. E sempre existiu essa sensação de que os dois gigantes da Europa são muito, muito cautelosos um com o outro, muito hostis entre si. Aliás, isso é muito mais forte do lado alemão do que do lado russo. Karl Marx não é alemão? Ele é um judeu alemão. Então o comunismo, na verdade, vem da Alemanha. Absolutamente. Correto. Absolutamente verdade.
Mas então veja, é interessante você dizer isso, porque o próprio Marx, ele nem sempre foi muito simpático à Rússia, mas desenvolveu boas relações com muitos socialistas russos, enquanto Engels nunca realmente fez isso. E Engels, quero dizer, ele era um homem brilhante, mas uma das coisas das quais nunca se livrou foi da atitude e da hostilidade alemãs em relação à Rússia. Ele escreveu sobre isso. E Stalin, na verdade, escreveu, muito tempo depois, basicamente uma resposta ao que Engels havia escrito. Isso é bastante importante em termos russos. Stalin entrou em contato com todos os institutos e disse, olhem, o fato de Engels ter escrito todas essas coisas sobre nós não significa que não valorizamos o que ele conquistou. Mas isso também não quer dizer que tenhamos que concordar com ele sobre essas coisas. Antes de eu te deixar ir, então olhando para as eleições de meio de mandato, ok, acho que ontem foi só o começo das primárias. Uma coisa que vale mencionar é que no Texas houve uma primária. Aquele cara, ele é o atual ocupante do cargo, Dan Crenshaw, sabe, o cara com tapa-olho, parece um pouco com um pirata, ele é o incumbente. E perdeu feio. Então podemos dizer que provavelmente os atuais ocupantes de cargos este ano estão... Sabe, eu teria pensado o mesmo. E acho que veremos que um dos grandes problemas dos Estados Unidos é o seguinte. Uma das mensagens importantes sobre 2024 foi que aquela foi uma eleição em que dezenas de milhões de americanos deixaram claro que queriam mudança. Eles queriam mudança na política externa, queriam mudança na política interna. Essa mudança não aconteceu, e alguns deles vão ficar muito irritados. Sim, sim. Quer dizer, depois da guerra, depois que Trump atacou o Irã, Marjorie Taylor Greene, na plataforma dela no X, ficou muito irritada com isso. Ela disse, isso não foi o que votamos, isso não é America First. E teve, sei lá, 1,3 milhão de visualizações ou algo assim. Então, o sentimento, ela faz parte do MAGA, eu diria que ela é meio que uma líder do MAGA, e se ela se sente assim, e muita gente nos comentários concorda com ela, isso é tipo, eu estou muito, muito favorável a Trump. Não te mente. Very disappointed with Trump right now. Acho que, com certeza, isso vai ser uma grande mudança. As eleições de meio de mandato vão importar muito. Acho que os republicanos vão perder feio, mas os democratas também não estão em boa forma. Acho que começaremos a ver muito mais pessoas no Congresso que são muito, muito mais críticas do sistema político do que vimos até agora. E, meu Deus, precisamos disso. A América precisa disso. Cada vez mais candidatos estão se manifestando e dizendo, eu não vou aceitar dinheiro do AIPAC, algo que não se via muito no passado. Então acho que isso é um bom sinal. As pessoas estão cansadas dessa guerra e muitos culpam Israel por ela. Acho que Israel tem parte da culpa, mas no fim das contas a decisão é do Trump, certo? It is Trump's decision, right? Com certeza. Quero dizer, uma das coisas mais patéticas dos últimos dias é a forma como alguns oficiais dos Estados Unidos tentaram se esconder atrás de Israel. Íamos atacar o Irã, mas o motivo pelo qual íamos atacar o Irã era porque Israel ia atacar o Irã. Este é o governo dos Estados Unidos. Este é o presidente dos Estados Unidos. Israel é um país de 11 milhões de pessoas, totalmente dependente dos Estados Unidos. E você vai me dizer, com toda a seriedade, que o presidente dos Estados Unidos faz o que os israelenses mandam. Isso é uma afirmação absurda. Isso não mostra que as coisas não estão indo muito bem, porque se estivessem indo bem, eles não estariam empurrando Israel para a linha de frente. A culpa é deles. Estão preparando Netanyahu para ser o bode expiatório caso tudo dê errado, se der errado. Muito obrigado. Obrigado. Igualmente. Thank you so much. Have a Thank good you. You too.